volta aqui pra gente comentar esta formação da reta aí na casa do patrão. Nathalie ganhou a prova do poder do voto, né? Acho que a estratégia da Nathalie era mais do que óbvia, contar, né? Eu acho que foi isso que o Vivão, a Sheila, o Matheus e a Luísa não fizeram. Eles não contaram. E a Nathalie ainda teve uma questãozinha ali de sorte, né? Porque ela conseguiu se aproximar justamente nas rodadas que tinham números mais para baixo. Porque quando tinha muito número cheio lá nos potes, ela não conseguia se aproximar de jeito nenhum. Agora, quando os números eram pequenos, ali na casa dos 20, 30, era mais fácil, ela contava e ela usou isso como estratégia. Mas assim, né? Nathalie hoje podia ter ido para a reta, não foi? Mas também é de quem vai entrar no top 10 na quinta-feira, junto com o Vivão, a única, junto, os dois ali não passaram por retas. E eles, se baterem em retas, vão sair fácil. Agora, antes da gente entrar mesmo ali no conteúdo, né? Eu não tenho como não falar para vocês o que a Record decidiu para sexta-feira. Vocês sabem que sexta-feira vai ter um jogo do Brasil às 21h30. E que o reality show começa às 22h40, quase 23 horas. Pois bem, a Record simplesmente decidiu cancelar a Casa do Patrão. Agora tá confirmado, tá, gente? Não vai ter Casa do Patrão na sexta-feira, tá? Não vai ter. A Record simplesmente decidiu que não faria uma Casa do Patrão na sexta-feira. O que eu achei burrice, inclusive, mas eles decidiram não vai ter mais Casa do Patrão. Acabou, não vai rolar mais. Vai ter só no sábado. E você tá me perguntando como é que vai ser a prova do patrão. Gente, eles não esclareceram isso pra gente, tá? Não foi esclarecido, mas provavelmente a prova será gravada. E provavelmente a prova será feita para eles lá dentro no horário normal. Possivelmente será exibida no Disney Plus no horário normal. Mas para o público que acompanha o reality, provavelmente esta será apenas vista a partir de sábado. O que eu acho uma coisa meio ruim, eu não vou negar para vocês, eu acho que é uma estratégia meio ruim, porque basicamente você tá jogando aí pro sábado, você tá jogando aí uma responsabilidade para um programa e tal, para ele se dar bem, e aí você tá cortando a sequência. O que a Record fez ao cortar a sequência do programa foi admitir e jogar a toalha. O reality é um fracasso. Foi isso que a Record fez, essa foi a atitude que eles fizeram e eu vou ser sincero, é muita burrice, gente. Desculpa, é muita burrice agir desse jeito, é muita burrice tratar o programa desse jeito. Eu acho que jamais, acho que faltou planejamento. Jogar a toalha assim no meio da Copa pro jogo do Brasil, eles podiam, se eles quisessem ter feito mais um esforço, eles podiam simplesmente tirar uma hora que fosse do Cidade Alerta, puxasse o jornal para mais cedo, a novela turca para mais cedo, jogava o reality para antes do jogo. Ah, o programa vai dar 2 pontos de audiência. O programa já dá 2 pontos de audiência. O programa já tá dando 2, 3 no máximo, o programa não tá passando disso. Então, não é melhor, pelo menos, você manter a sequência, fazer ali o top 10, fazer a prova, uma das provas mais importantes, porque justamente vai definir ali quem vai ser o primeiro imune do top 10. Mas eles preferiram tratar isso como um nada. Eles preferiram tratar isso como se isso não fosse importante. E aí, gente, desculpa, não tem o que fazer. É a própria Record que está lidando com um produto que, por mais que seja um fracasso, merecia, no mínimo, a continuação, a sequência dele até o final. Essa sequência foi quebrada e provavelmente, gente, até o final vai ser assim.
Porque vai chegar uma hora que eles não vão ter, que se o Brasil for avançando na Copa, a maioria dos jogos do Brasil vai acontecer entre o final da tarde e as 21, 22 horas. Dependendo de quem eles forem pegar, onde vai ser a cidade sede, os jogos do Brasil vão acontecer sempre no final da tarde ou 21 horas. Por exemplo, se o Brasil avançar no segundo lugar, nessa fase de grupos, avançar para o segundo lugar, no dia 29 de junho, vai ser uma terça-feira. O jogo do Brasil vai ser às 22 horas, numa terça-feira. A hora que o programa vai estar formando a reta do top 8. Ou seja, gente, desculpa, é falta de planejamento total da própria Record, da falta de planejamento total do próprio Boninho, mas não acho que seja legal cortar a sequência. Deixar a sequência aí. Quem acompanha o programa não vai deixar de acompanhar o programa por causa do jogo do Brasil. O público do reality raiz não vai abandonar o jogo, não vai abandonar por causa do Brasil. Não vai abandonar. Mas eu lamento que essa falta de visão estratégica acabe atropelando o programa e acabe transformando o programa em nada. Que é o que vocês vão ver. Nada. Mas enfim, a gente tá aqui para comentar o que a gente tem, né? E vamos para os números, porque vocês gostam mesmo dos números, né? A gente tem aqui já as primeiras pesquisas. Essa tá assim para ser uma reta um pouco indefinida, viu? A gente tem aqui o Votalhada, que tá dando um resultado. A gente tem o Parcializada, que tá dando outro resultado. E pode ser que a gente tenha ainda uma surpresa na quinta-feira. No Votalhada, vamos começar no Votalhada. Na média geral, tá na média geral aqui, quem é que tá sendo eliminada? Desculpa porque eu tava colocando aqui. Na média geral, a Marina tá sendo eliminada. A Marina tá com 15,73 contra 67,17 da Luísa e 17,10 do Jackson. A Marina tá saindo. E olha que a Sheila falou e bateu ali, né? Dizendo que o Jackson ia sair. Mas me parece que o público tá mais interessado em tirar a Marina mesmo. Será que a gente vai ver a Sheila perdendo uma aposta pela primeira vez na temporada? Não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Talvez é bem provável que ela perca, porque se ela estiver apostando no Jackson, é capaz que o Jackson volte e a Marina seja eliminada. Porque afinal, essa reta, eles fizeram, tanto a Nathalie quanto a Luísa disseram que essa seria uma resposta. Ou seja, a eliminação da Mari deixará claro que a Mari estava realmente agindo contra as duas. Ou seja, que a Mari criou uma situação que acabou levando as duas, a Nathalie e a Luísa, a brigarem. Eu não estou dizendo que Nathalie e Luísa são as melhores amigas, não, tá? Não estou afirmando isso. Mas a razão da briga das duas é justamente porque a Marina havia dito que a Nathalie falava mal dos outros pelas costas. E aí, esse é o problema. Se a Marina sai, vai dar razão para as duas. Se a Marina fica, as duas estarão erradas. Eu, como não lembro exatamente dessa situação, eu não tenho como afirmar para vocês qual dos lados está certo. Eu procurei essa situação, fui dar uma olhadinha lá, mas assim, isso é uma situação muito do começo do jogo. Foi daquele momento que o Matheus foi o patrão. Isso aí já foi lá na segunda, terceira semana, não vou lembrar, mas foi bem no começo. E a Marina ainda estava ali indefinida, tanto de um lado quanto para outro. A Marina tinha esse trânsito de um lado para outro. E aí eu não lembro se a Marina de fato chegou a falar mal da Nathalie pelas costas, ou se a Luísa chegou a fazer isso, ou se a Nathalie fez isso. Então realmente eu não vou lembrar. Agora, os números estão apontando que a Marina está errada nessa história.
Né? Na média geral é a Marina que tá saindo. A Luísa tá com 67,17 e o Jackson com 17,10. Nos sites, quem tá sendo eliminado é o Jackson. E o Jackson é muito planta, né, gente? Vamos ser sinceros. Dos três que estão nessa reta aí, o Jackson, pra mim, é o maior planta. O Jackson sequer merecia ter chegado até onde ele chegou. Nos sites, é o Jackson que está saindo. Ele tem 17,20 de média contra 62,76 da Luísa e 20,04 da Marina. No Instagram, quem está sendo eliminada é a Marina. Ela tem 15,43 de média contra 67,86 da Luísa e 16,71 do Jackson. Agora presta atenção, né, que as porcentagens deles estão muito próximas, ou seja, ainda está um pouco indefinido aqui. E os perfis estão com um engajamento quase nulo, que não dá para a gente ter uma grande visão do público, tá? No YouTube é o maior público que a gente tem. Tirando exclusivamente 2 canais que estão aqui apontando, um está apontando a eliminação do Jackson e outro está apontando um empate entre o Jackson e a Marina, todos os demais canais estão apontando a eliminação da Marina. Nesse caso aqui, a Marina tem 13,83 contra 69,11 da Luísa e 17,06 do Jackson. Ou seja, já tem uma diferença maior do Jackson para a Marina aqui, uma diferença aí de quase 4%. É uma diferença considerável, inclusive. Então, aqui já dá para a gente ver. De todas essas plataformas pesquisadas, o YouTube é a que tem um maior engajamento com relação a esse reality. Então, aqui eu já acho que a Marina tem mais chances de sair. E no X, a Marina tá ali com a média para ser eliminada, 16,30 contra 64,74 da Luísa e 18,96 do Jackson. É uma diferença aqui também pequena, mas considerável. Vamos dar uma arredondada aqui, o Jackson tem 19 e a Marina tem 16, ou seja, 3% aí de diferença. Na prática é 2, alguma coisa, mas só para a gente facilitar a visualização aqui para vocês. Então o Jackson ele tá permanecendo e a Marina tá sendo eliminada. Na média a Marina tá saindo e o Jackson tá ficando, mas também não é por uma diferença muito grande não. Tá? No parcializada, vamos dar uma olhada no parcializada. O parcializada tá apontando a eliminação da Marina. Marina tem 15,36 contra 19,89 do Jackson e 64,75 da Luísa. Então é muito provável que sim, a Marina seja eliminada na quinta-feira. Levando em consideração, gente, que vocês estão vendo aí que tá um pouquinho dividido, mas que o YouTube é a que está chegando mais próximo dos resultados, então é bem capaz da Marina ser a eliminada. Eu não estou afirmando que pode ser diferente, tá? Mas eu acho que tem muito mais chances dela ser a eliminada. Então ela está aqui com 15. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá o nosso canal, a enquete aqui do Faropop. Deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Eu vou atualizar aqui. E aí eu vou abrir para mostrar para vocês como é que nós aqui, o nosso público, o que vocês estão pensando. Então, atualizando aqui para mim, a Luísa tá com 66%, o Jackson tá com 18% e a Marina com 16%. Ou seja, para vocês, a eliminação vai ser da Marina também. Marina tem 2% a menos que o Jackson. Eu também acho que vai ser a Marina, tá? Eu também acho. Levando em consideração aí essa história toda, porque a gente realmente não sabe como tá sendo visto isso, eu acho que vai dar a Marina. Eu acho que vai ser ela mesma eliminada. Não acho que o Jackson vai ser eliminado, não. Mas eu tô curioso para saber o que a Sheila acha. Eu confesso para vocês que desde que terminou o programa, eu não liguei na Disney Plus para ver.
Até porque eu tava tão cheio de coisa pra fazer aqui, separar roteiro e tal, e normalmente depois que o programa termina, eles ficam sempre na mesma coisa. Então eu realmente não sei. Mas posso afirmar pra vocês, tá? Que independente do que for, independente disso, eu vou achar interessante ver a Sheila perdendo uma grana. Eu vou achar muito interessante ver a Sheila perdendo dinheiro. Porque, afinal de contas, a Sheila é quem mais vive falando aí de dinheiro. A Sheila é quem mais vive colocando aí sobre dinheiro. A Sheila é quem mais vive falando sobre isso. Então, eu não vou negar para vocês, vou achar interessante. Vou achar bastante interessante ver a Sheila perdendo aí algum dinheiro. Porque aí a Sheila também vai ter certeza de que ela não sabe muito bem o que o público está desejando. Agora vamos lá para o resumo rápido, gente, porque assim não aconteceu muita coisa interessante ou importante no jogo até aqui. Hoje foi tudo muito fraco, o jogo realmente muito fraquinho e tal, mas mostraram aí o momento do acordo entre o Matheus e a Morena. A Morena realmente quis sair do trampo e trocar de lugar com a Luísa. Inclusive, o Matheus foi quem apontou a Luísa diretamente, sendo que a Morena queria botar o JP. Olha a cara da Luísa. A Luísa basicamente ficou bem pé da vida e só acatou a decisão. Ela podia simplesmente ter dito: não aceito. Eu não quero, você tem que ter a minha concordância, mas eu achei que ela foi muito passiva nessa hora. Ela podia ter falado isso, batido o pé: não aceito, escolhe outra pessoa. E aí mostraram a cena lá, polêmica, e no final das contas, gente, não teve nada demais nessa cena. Só mostraram aí a Mari, que a Mari tinha bebido demais, e a partir do momento que a Mari tinha bebido demais, ela exagerando aí nas coisas. Basicamente foi isso aí, gente. Desculpa, apertei aqui o botão errado, que não era para ter entrado o vídeo da Virgínia, não sei o que esse vídeo tá fazendo aqui. Desculpa, gente, apertei o botão errado aqui. Voltando, desculpa que foi erro meu mesmo. E aqui mostraram de novo o negócio lá da banheira, mas não tinha nada demais, gente. A Mari tinha bebido, o JP tinha bebido, e aí ela ficava jogando sabão na cara dele. Eles falavam umas coisas ali no duplo sentido. Mas assim, ele assim não foi questão de assédio, como diferente do que muita gente tá colocando. Não foi, eu não enxerguei desse jeito. Eu vi essa cena, eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu não ia entrar nessa seara, porque pra mim não foi essa coisa séria que vários canais polemizaram, e hoje o Boninho resolveu mostrar que não foi tudo isso, que não foi toda essa polêmica, que não havia necessidade dessa gritaria toda. Tanto que quando ela vai falar com a Sheila, ela mesma admite que houve um interesse mútuo entre os dois. Ela admite que ela estava doida, que ela tinha bebido e que ela ficou pensando o dia todo no que tinha acontecido entre ela e o JP lá na banheira. Foi só isso, gente. Não foi, nossa, meu Deus do céu, não aconteceu nem de longe aquilo que as pessoas estavam apontando. Nada. Basicamente isso. Não aconteceu nada. Aí a Luísa, né? A Luísa tava muito pé da vida por ter caído no trampo e que o Matheus jogou ela no trampo desse jeito. E aí a Marina revela que a Luísa ficou chateada porque são duas funções acumuladas. E basicamente o Matheus tinha decidido colocar a Luísa no trampo sem ter combinado nada com ela anteriormente. E que ele voltou junto ali com a Morena, foi uma decisão dele, e que foi isso que aconteceu. E aí, no meio disso tudo, começou uma briga entre a Nathalie e a Sheila. Ai, gente, eu acho chata essas brigas, eu acho a coisa mais chata. Porque é tudo mais do mesmo. A Nathalie, ela se acha fodona, ela se acha grande favoritona.
Aí a Sheila e a Nathalie brigaram, a Sheila disse que a Nathalie é tóxica, uma briga mais do mesmo. Depois a Sheila disse que a Nathalie é amarga. Aí a Nathalie disse que ela não é peça do jogo pra Sheila ficar mexendo do jeito que ela quiser, que ela não ia ser dirigida pela Sheila, que a Sheila não ia dirigir o jogo dela, que ela não aceitava isso, que Sheila quer mandar em todo mundo, bababá, bababá, bababá. Coisa chata. Mais do mesmo. Mais do mesmo, gente. Nathalie, ela se acha demais, sem ser absolutamente nada. Nathalie não tem esse jogo todo que ela acredita que ela tem. Só que Nathalie tem uma coisa que os outros lá, a maioria não tem. Ela gosta de aparecer. Enquanto isso, lá fora, a Morena e a Marina se levantaram para ouvir a briga lá da janela, porque as duas estavam gritando alto. E a briga continuava com Sheila e Nathalie, uma debochando da outra. Uma debochava, a Sheila disse que a Nathalie era uma giló, que a Nathalie era nojenta. Aí a Nathalie disse que não era pra Sheila ficar se aproximando dela, abraçando, desejando boa sorte, bababá. Ai, gente, eu acho muito chato. Aí depois a Nathalie disse que a Sheila era ridícula. Ai, gente, essas duas aí, especialmente a Nathalie, ela se acha sem ser. E aí se explica por que a vida dela aqui fora é um fracasso. Não, teve uma hora que até a Sheila perdeu a paciência com a Nathalie, gente. Até a Sheila perdeu essa paciência ao chamar ela de giló e nojenta. Até uma hora que cansa, gente. Tem uma hora que até quando a gente tá com paciência, a gente cansa. Porque é tudo mais do mesmo. Aí depois a Nathalie sai ali e disse ali que ela não entendia como é que o Brasil podia deixar uma mulher ridícula continuar lá dentro. Aí depois, né, a Sheila foi lavar a louça ali, aí a Bianca abriu a geladeira do patrão e aí caiu a louça. Aí a Sheila descobriu que a Nathalie tinha sujado a louça com óleo. Depois ela disse que ela estava muito leve depois de jogar várias verdades na cara da Nathalie. Pediu autorização para Mari, dizendo que ela só ia lavar as coisas que vinham da casa do trampo, que ela não ia lavar as coisas que viesse lá da casa do patrão e que ela não ia lavar o trampo, que ela ia deixar o trampo sujo mesmo. Ela disse que era justamente para que todo mundo ali no trampo aprendesse a lidar com o convívio da casa. Aí depois a Nathalie foi brigar com o Matheus. Aí ela disse que o Matheus e a Sheila se acham demais. Aí ela disse ali que o que ele faz nesse jogo é só cochichar. Aí ele falou que ela é a mesma coisa, que ela só faz cochichar. Uma discussão mais do mesmo também. Inclusive, a Nathalie disse que o Matheus só aparece quando tá associado com a Sheila e qualquer outra pessoa ali dentro. Aí ela disse ali que eles não gostam de ser apontados. Aí o Matheus disse que ele tá sendo apontado desde a segunda semana. Aí ela disse que ela tá sendo apontada desde o começo. Aí os dois ficaram discutindo quem tá sofrendo mais apontamentos. Chato, né, gente? Tá, porque teve mais bate-boca entre a Nathalie e o Matheus. Teve a Morena também admitindo que a Nathalie tinha jogado azeite nas louças que a Sheila tinha lavado. E aí é uma estratégia de jogo sujo e tal. Mas aí teve mais essa discussão do Matheus com a Nathalie. Matheus disse ali que o Dudu tinha falado na cara que ela era manipuladora e que a dinâmica do Dudu já tinha botado ela nesse lugar. Aí a Nathalie disse que o jogo do Matheus era fraco, que o Matheus não sabia o que estava fazendo lá, que o Matheus só não queria aparecer, bababá. Chato. Aí depois dessa discussão toda ali, foi que a Nathalie foi conversar com o Vivão, né? A discussão só parou mais quando o Vivão entrou. Aí deu uma parada, que o Vivão entrou, trocou ali o emoji da Sheila, botou um emoji de carinha sorrindo pra cima dela. E botou o mesmo ali pra Nathalie também. Aí depois disso, a própria Nathalie lá fora
conversava com o Vivão. Aí ela disse que não tem como manter a alegria porque todos do lado deles estão saindo e que o Jackson sabe jogar muito bem, que o Jackson sabe o que ele tá fazendo porque ele transita entre os dois lados, que ela não conseguia enxergar mais o Jackson como planta. E aí o Vivão disse que na visão dele o Jackson continua sendo uma planta. Que o Jackson tá aqui e ali, faz acordos aqui e ali para sobreviver no jogo. E é basicamente isso. Aí depois a Sheila começou a falar sobre o Jackson, que o Jackson falou que não ia apontar ela, mas que depois dela ter apontado o Jackson, ele foi pra cima dela. Aí ela queria saber quem o Jackson teria apontado se ela não tivesse tomado a iniciativa antes, e que ela própria tinha dado várias dicas pra ele, que ele precisava guardar dinheiro, que ele precisava ganhar dinheiro, porque se ele não tem dinheiro, ele não tem como comprar um poder e não tem como comprar nada lá dentro. E eles precisam do dinheiro. Inclusive, ela disse que já deu a dica várias vezes para ele, várias e várias vezes. Aí depois a Luísa colocou a mala do Matheus em cima lá da cama da Nathalie. Aí a Nathalie pegou a mala do Matheus, atirou ali. Se tivesse uma outra pessoa ali passando, a Nathalie teria sido expulsa, né? Porque ela jogou com tanta força a mala em cima da cama. Ai, gente, essa Nathalie se acha demais, né? Ela se acha demais. Aí depois que a Sheila foi dormir, ficou só o Matheus e a Luísa. O Matheus disse ali que ele vai para a prova do patrão no sábado, na sexta, né? Eles não sabem quando vai ser. Mas que se ele pegar algum poder ali, vai o Vivão direto para a reta. Semana que vem, Vivão vai para a reta. Aí o Hassum entrou ao vivo, aquela interação que eu acho chata, aonde ele vai falar ali, pergunta pro Matheus e pra Nathalie quais são as expectativas deles pra prova do poder do voto. Matheus disse que esperava há tempos para fazer a prova do poder, do voto. Aí a Nathalie disse que ela esperava uma vitória depois de tanto bater na trave. E por fim, ele perguntou para Luísa como é que foi ir pro trampo a contragosto. Aí ela admite que ela não gostou. Aí depois elogiou a Mari, que estava vestida de patroa, botou um terninho ali e tal, e foi só. Aí mostraram a Sheila hoje de manhã passando mal por conta das brigas dela com a Nathalie. Tanto que a Mari foi lá conversar com ela, perguntou se ela estava bem. Aí ela disse ali, né, que foi tudo que ela acordou meio descompensada por causa dessas brigas todas com a Nathalie e tal, que ela estava meio cansada disso. Aí depois a Morena foi conversar com o Jackson e admitiu que ela quis sair do trampo justamente por causa das gritarias da Sheila com a Nathalie. Ela disse ali que ela não gosta da risada maléfica da Sheila e que ela não gosta dessa confusão toda. Depois o Jackson disse que a Sheila era maldosa. Aí o Vivão também ficou preocupado com a Sheila, perguntou se estava tudo bem com a Sheila. E aí ela disse que ela acordou sobressaltada. E que aqui fora as pessoas podem brigar e sair para outros lugares. Lá dentro, eles são obrigados a conviver. Aí teve um outro momento que a Luísa disse que ela estava com medo de ir para a reta contra a Marina e Jackson e que ela preferia ir contra a Morena. Aí a Sheila vira e fala para ela e diz que eles são coletivos e que eles jogam para vencer e que o público tá com ela. E que ela precisava confiar mais no que eles construíram ao longo dessa trajetória. E que ela pode sair se ela continuar se colocando nesse lugar para baixo. Caso ela continuasse assim, não ia ter como salvá-la. Aí depois a Sheila disse que se a Luísa se manter assim, ela só vai se queimando com o público. Aí a Sheila disse ali que o que acabou com outro grupo foi justamente a maldade e a vaidade que eles tinham e que eles ali criaram essa conexão logo no primeiro momento da casa e que isso deve ter conquistado o público aqui fora. Aí do outro lado, a Nathalie dizia que ela não conseguia ver o Jackson na reta, que ele ia escapar de alguma forma e que ele estava sendo estratégico porque ele sabe se movimentar de um lado para outro. Aí o Jackson disse que ele está sempre jogando e que o seu jogo é transparente desde o começo.
apesar das pessoas enxergarem ele só na academia e comendo o tempo todo. Aí eles mostraram lá o leilão. Eu sempre acho esse leilão confuso. Eu não entendo porque não coloca a porra de... Desculpa o palavrão. Mas por que não usa a porra do telão ali pra fazer a aposta? Tem um monte de celular ali na mão. Botaria ali, cada um recebia um celular e fazia a sua coisa ali. E aí revelava ali. Ficaria muito mais interessante. Mas não, eles não fazem isso. Aí depois, né, a Marina começou a especular a reta que podia rolar hoje à noite. Jackson, Nathalie e Vivão. Depois ela acha que iria ela, a Morena e o Vivão. E aí a Sheila volta pro Matheus e disse que a partir de agora eles precisavam pegar o trampo por causa do poder do voto. Para sempre ter gente deles, para eles conseguirem colocar pessoas do outro grupo na reta. Aí a Luísa disse que ela preferia ir para a reta contra a Morena. Aí a Mari vira e pergunta ali pra Luísa se ela tá com medo. Aí a Luísa admite que ela tá com medo sim e que toda semana ela sente isso. Aí depois a Nathalie continuava ali ouvindo atrás da porta essa conversa da Mari com a Luísa. Foi a partir dessa conversa que ela meteu a Luísa direto na reta. Inclusive, teve uma hora lá que a própria Mari alertou pra Luísa, alertou ali pra Bianca e tal, e a Bianca também falou a mesma coisa, que eles tinham que tomar cuidado com o que eles estavam falando, porque a Nathalie estava ouvindo atrás da porta. Aí os entojados começaram a calcular a reta de hoje, que se for um do outro grupo, então iria o Jackson e a Marina. Aí eles começaram a falar ali da Sheila. Aí a Nathalie começou a dizer que a Sheila realmente não pensa que ela é uma pessoa forte, mas que ela é só uma peça do jogo, porque se a Sheila gostasse realmente dela, como a Sheila disse, a Sheila não teria falado palavras terríveis pra ela, e que ela ali não é forte, ela sabe que se ela bater uma reta ela vai embora e tal. Então ela começou também a ela própria se rebaixar. Mas admitiu que ela é só uma peça do jogo. Aí depois a Mari disse pra Sheila que a Nathalie estava ouvindo o que eles estavam especulando sobre a reta. E aí eles chegaram à conclusão dessa estratégia. Se fosse um deles, a reta seria Jackson e Marina. Agora, se fosse o pessoal de lá, aí seria com a Morena. Tudo ia depender de quem ganhasse o poder do voto. Aí a Mari alertou as meninas ali que não era para contar sobre a reta. Não era para falar sobre essa possibilidade da reta. Justamente para que isso fosse uma surpresa para eles. E aí eles começaram a especular dessa reta entre Morena, Jackson e Marina. Mas essa reta só iria acontecer se ninguém do lado deles fosse para a reta. Pronto. Foi só isso. Aí veio a prova do poder do voto, tá? É uma prova simples. Acertar a quantidade de objetos dentro de um pote. Não tinha absolutamente nada de maravilhoso, espetacular nessa prova. Era uma prova muito simples. E, basicamente, ali era só olhar os potes e chutar quantos objetos tinham lá dentro. Deixa eu tirar a minha cara aqui da frente, só para vocês acompanharem junto, tá? Nessa primeira rodada, tinha 9 bolas de basquete. Luísa, Matheus e Nathalie acertaram essa aí. A seguir, foi a segunda rodada, que eram os peixinhos. Se eu não me engano, eram 17 peixinhos. Luísa apostou 19, Matheus 20, Nathalie 16. Nathalie foi a única que acertou. Foi por isso que ela ganhou a prova, porque ela tinha uma vantagem. Ela foi na frente de todo mundo. A seguir foi a terceira rodada. Quantas galinhas tinha dentro desse pote? Eram 70 galinhas. E aí, quem mais se aproximou dessas galinhas? Foi a Luísa, se eu não me engano. Não, foi o Matheus. Matheus fez 50 ali. Então, Matheus fez ponto, a Nathalie também fez. Ou seja, se a Nathalie acertasse a próxima, ela ganharia a prova. Eram só 4 pontos. Só que ela errou.
ali a quantidade de porquinhos. Eram 25 porquinhos, mas ela errou essas quantidades. Mateus colocou 30, a Nathalie colocou 50, a Sheila botou 21, Vivão botou 22 e no final, quem acabou acertando essa rodada, se eu não me engano, foi a Luísa. Que não, aliás, o Vivão que acertou. E aí os dominós, quantos dominós tinham? 123. A Luísa apostou 90 e acertou. Mateus foi 52, não acertou. Luísa, Mateus estavam empatados em 2 pontos. Nathalie já tinha perdido alguns pontos. Sheila estava com 0 e Vivão tinha feito 1 ponto. Quantas flores tinham no vaso? Era a próxima rodada. E aí nessa rodada, a Sheila foi a única que acertou. Ela apostou 25 e eram 26. E aí, mais uma rodada. Quantas peças de brinquedo tinha? Mateus apostou alto, 500 logo. Luísa apostou baixo. E no final das contas, o Mateus empatou com a Nathalie. Aí, a partir daí, já estava claro que quem ia ganhar a prova seria quem acertasse quantas xícaras tinha dentro desse pote. 27 xícaras. Então, aqui era só uma questão, gente, de ter contado. E aqui que fez a diferença do porquê que a Nathalie ganhou. A Nathalie contou e chegou num valor muito próximo ali de 27. Se eu não me engano, ela apostou 25. E aí ela ganhou a prova do poder do voto. Mais uma vez, os entojados ganharam a prova do poder do voto. Simples assim. E aí veio a formação da reta, né? Basicamente, ali a formação da reta foi a estratégia que a Sheila tinha desenhado com a Mari antes. Se alguém dos entojados ganhasse o poder do voto, ia basicamente meter a Marina no voto. Se alguém deles ganhasse, aí a Morena ia no lugar. E aí foi a vez da Mari. A Mari disse ali que ela tinha prometido ao Brasil que ela indicaria ao Vivão se ela voltasse da reta e se tornasse patroa, mas que por conta do jogo de chegar no top 10, ela indicou o Jackson porque ele é a pessoa que menos está jogando e não consegue ver ele se dedicando ao programa, que ele não merecia estar no top 10 e que ele parece que não quer estar no programa. Aí o Jackson disse ali que ele não precisa mostrar o jogo dele para ninguém lá dentro da casa, mas que ele precisa mostrar para o Brasil, que é o que interessa. Aí a Nathalie mandou a Luísa, que eu achei muito frouxo, arregona, porque é isso que ela é. E ela disse ali porque ela achava a Luísa coerente, que ela admirava a Luísa, que ela defendia a Luísa, porque a Luísa se posicionava, uma discussão, bababá, bababá. E aí depois ela disse ali que ela ouviu falar que a Marina metia o pau no grupo da Sheila, que ela nunca tinha falado isso. Aí a Luísa disse que ela esperava que a Nathalie mandasse ela pra reta se a Nathalie ganhasse, que ela não tinha gostado desse tipo de posicionamento. Deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Que ela não tinha gostado desse tipo de posicionamento da Nathalie e que a Nathalie fica o tempo todo batendo na mesma tecla. Aí ela disse que se afastou da Marina por conta dessa história, desse boato aí, e que ela fez questão de checar com outras pessoas para saber se ela tinha entendido alguma coisa errada. Aí a Nathalie disse que estava botando a Luísa para deixar o público decidir quem é que estava certo ou quem é que estava errado nessa história. Aí, no meio disso, a Nathalie disse, né, que a Luísa precisa sofrer as consequências das palavras dela. Aí a Luísa vira e fala a mesma coisa. Você também tem que sofrer as consequências daquilo que você fala. Acabou também com a Nathalie. Aí começou a votação, tá? A primeira que votou foi justamente a Bianca. Bianca tinha votado na Marina, tá? Desculpa, foi a Morena, foi a primeira que votou. Eu acho que eu li errado. Desculpa, foi eu que li errado. A Morena votou no Mateus, ela disse ali, porque o Mateus tem um jogo soberbo, que o Mateus vive chamando todo mundo pra reta, e que ele desafia ali, e que o Mateus tem esse sentimento de soberba e tal. Então, ela ia votar
no Matheus. E no final das contas ela também disse ali que só as pessoas do grupo dela tá indo pra reta, que o grupo dela tá em desvantagem, já o Matheus tá se achando demais, soberbo, porque o grupo dele tá voltando. Aí o Matheus respondeu e disse que o povo lá do grupo da Morena saiu por consequência do jogo que eles próprios estão fazendo lá dentro. E que ele não era soberbo e que o grupo de lá, o grupo dos entojados, banaliza as coisas. A seguir, Bianca votou na Marina e disse que era para defender a Luísa. Aí a Marina disse ali que já esperava. Aí o Jackson votou no JP, disse que era por uma questão de afinidade, que ele não se aproximava do JP. Aí o JP disse que esperava e que ele não tinha nada a declarar. A seguir, o JP votou na Marina, por conta da situação que envolveu a Nathalie, que ele tinha alertado a Marina, porque isso faria ela virar um alvo. Aí a Marina depois disse que ela não tinha nada a declarar. Aí a Nathalie votou no Matheus, disse que ele era soberbo, que ele era prepotente por causa do jogo, que ele tinha chamado ela pra ir pra reta, que ele não tinha coragem. Aí ela disse que ele chamou ela de fraca e que ele foi patrão e não colocou ela na reta. Aí o Matheus disse que ela era uma mentirosa, uma hipócrita, que ela tinha um poder nas mãos e podia ter mandado ele pra reta e ela regou. Aí ela disse ali que ela tinha uma situação recente com a Luísa e que ela não era mentirosa, que o Matheus é que era mentiroso. Aí ela disse ali que ela pode ter pavio curto, mas que o Matheus não sustenta as palavras dele, que ela não é mentirosa. Aí os dois discutiram e no final da discussão ela disse que ele não é homem suficiente. Ela quis tentar humilhar, mas no final das contas quem se lascou foi ela. Aí a Luísa votou na Marina justamente por conta do que aconteceu entre ela e a Nathalie. Então, ela precisava dessa resposta. Aí depois foi a vez do Vivão. Vivão votou no JP por causa do apontamento que rolou na dinâmica lá do mata-mata e que não era foco dele, mas que no momento ele disse que o JP falou alguma coisa que ele achou desnecessário, que o JP tem um jogo vazio e que os dois são embates um do outro. Aí o Vivão respondeu ali, né? O JP disse que ele não ia criar uma situação para votar no Vivão, diferente do que o Vivão fez. Aí a Sheila votou na Marina por causa de tudo que rolou entre as duas e que a Marina não assumiu que ela tinha saído do grupo, que a Marina faz um tribunal, que ela vive julgando as pessoas, que ela não tinha visão de coletivo. Aí a Marina respondeu e disse que quem fica batendo o martelo dizendo que quem sai ou não era a Sheila. Aí as duas começaram a discutir sobre aquela dinâmica das cartas lá que o Dudu fez logo na primeira visita dele. Aí a Marina ainda disse que a Sheila tinha memória seletiva. Aí as duas começaram a discutir de novo. Aí a Marina disse que a Sheila é a juíza do jogo, que a juíza tinha determinado que ela tinha que ir pra reta. Aí depois a Marina conta ali que depois da prova a Sheila entrou e disse Marina, 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 dizendo que tinham que votar nela. Aí pronto. Aí depois a Marina votou no Matheus e disse ali que ele é o braço direito da Sheila, que ela até admira a visão de jogo da Sheila, embora ela não concorde com os posicionamentos e o jogo que eles vêm fazendo, e que é nele por conta disso. Aí o Matheus votou na Marina, disse que a Marina era o embate dele e que ela podia ter ido na semana passada, só que o jogo dele é agitado, o jogo dela é parado, e que ele se sentiu traído quando ele tinha uma estratégia e ela foi se explicar para os adversários. Aí a Marina disse que ela não tinha falado sobre estratégia, que ela não sabia das decisões dele enquanto patrão, né? Aquela história lá do papel higiênico, e que ela é descartada quando ela não serve mais. Aí ela voltou a discutir com o Matheus e com a Sheila sobre essa história toda. Aí continuou a discussão lá entre os dois e tal. E aí no final a Sheila disse ali que do nada a Luísa foi pra reta por conta das consequências imaturas da Nathalie e da própria Marina.
Aí na hora de pedir voto ali, o Jackson disse ali que ele sabia dos riscos de jogar sozinho, que foi tudo calculado, que ele precisava mostrar o jogo dele, que ele não ia jogar com a Sheila, que ele não ia humilhar os outros e que ele tá se articulando sim com os dois grupos, que o jogo dele é o mais perigoso e que o público decida. Aí a Luísa disse que era a terceira reta, que o jogo dela não precisa ser, e que o jogo dela é esse, que ela não precisa ser ignorante ou agressiva, e que se ela tá na reta é porque ela tá movimentando a casa, porque ela tem opiniões próprias, e que ela tá lá pelo prêmio, que se ela voltar e for patroa, ela vai meter o Vivão ou a Nathalie direto na reta. Aí a Marina disse ali que ela sabe o que ela quer, que ela não abaixa a cabeça pra ninguém, que ela tinha um grupo, depois que ela não abraçou a causa do grupo, ela decidiu ficar sozinha e que ela não quer apenas ganhar o programa, ela quer merecer ganhar e que o público sabe o que ela fez e o que ela disse. Pronto, foi só isso. Aí o Hassum abriu aí a votação, né, dessa reta que me parece... né, quem vai acabar caindo nela e sendo eliminada vai ser justamente a Marina. Eu acho interessante que a Marina, né, eu acho que a gente devia, sim, ver ali uma mulher ser eliminada, porque faz tempo que a gente não vê mulheres saindo do programa. Ao mesmo tempo, né, se eu levar em consideração que o Jackson é uma planta, eu também preferiria a eliminação do Jackson, mas... estamos vendo que não vai ser o Jackson. Pelo que parece, pelo andar da carruagem, quem vai sair vai ser a Marina. E aí eu queria ver em que a Sheila vai apostar. Né? Porque o pouco que eu vi depois, alguns cortes e tal, a Sheila estava dizendo que na visão dela o Jackson ia sair. Mas será que ele vai mesmo sair, gente? Eu não acho que não. Eu tô achando que o Jackson não vai sair. Mas isso é algo que a gente vai ter que ver nos próximos dias, né? E amanhã a gente tem a festa, que eu acho completamente desnecessária, mas amanhã tem festa. Na quinta-feira a gente tem essa eliminação. E na sexta-feira nós não sabemos o que vai ter, porque afinal, né, a Record jogou a toalha e a gente não vai ver muita coisa. Mas tá aí para vocês verem, tá bom? Amanhã a gente tá de volta para comentar aí como é que foi o dia deles, como é que tá aí os números dessa reta, quem é que vai ser eliminado e tal. Amanhã a gente já deve ter algo mais consolidado. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.